Olá pessoal, no vídeo de hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre investimento em imóveis nos Estados Unidos, mais especificamente imóveis de locação. Eu quero te mostrar as vantagens que você tem em investir nesse tipo de imóvel aqui nos Estados Unidos. Para isso eu queria fazer um comparativo aí entre Estados Unidos e Brasil, para que você consiga entender um pouco como é que as coisas funcionam e ver se realmente esse investimento que você tem aí no Brasil, essa casa, esse apartamento que você está fazendo, esse loteamento aí no Brasil, se realmente está sendo um bom negócio comparado com outras opções que vocês têm. Mas eu queria lembrar já agora, inicialmente, que esse vídeo não tem intuito de falar mal do Brasil, não tem intuito de falar mal do mercado imobiliário brasileiro, nada disso. A gente está falando sobre investimento, e investimento nada mais é do que número. Onde o número estiver melhor, supostamente ou aparentemente é o melhor rendimento. Então é sobre isso que eu queria falar com vocês agora. Quanto é que você tem gasto para comprar um imóvel aí no Brasil? 300 mil reais? 250 mil reais? Quanto é que esse imóvel ele está trazendo de rendimento para você por mês? Bruto, né? Não estou abatendo nenhuma despesa. Talvez aí seus 1.200 reais, seus R$1.000. Falei com alguns investidores em algumas cidades do Brasil, esse número é até um pouco menor, às vezes 900. Quando você começa a bater inflação, você abate... Eu não vou nem falar de inflação, porque senão a gente para a conversa aqui agora. Mas quando você abate outras coisas com esse tipo de imóvel, quanto é que sobra efetivamente? Eu tenho falado com alguns investidores que investem no Brasil, são muito bem consolidados no ramo de investimento imobiliário no Brasil, e eles têm me dito que esse tipo de retorno que eles estão tendo estava na faixa do 0,6, 0,5. Se for um comercial, talvez chegue a 1% no máximo, para ser bem otimista. Basicamente são esses os números do Brasil. Quando a gente fala agora dos Estados Unidos, eu queria trazer para você um número que eu tenho trabalhado. Existem outros locais que para mim é parecido com o Brasil, não vale tanto a pena investir, mas esse fica para outro vídeo. Quero falar os meus números aqui dos Estados Unidos. Um imóvel talvez você compre 45, 50, 60 mil dólares, pronto, reformado, alugado. E esse imóvel líquido, ele tá te trazendo na faixa dos 600 dólares, 550, falar bruto, talvez seus 750, 800 dólares. Colocando esses números no papel, qual seria o melhor rendimento? Alguns imóveis que eu tenho investido, o valor mínimo ele tem trazido líquido é 1,2%, e eu queria te mostrar como isso é possível. Vem aqui agora comigo que eu vou te mostrar essa comparação entre imóvel no Brasil e imóvel nos Estados Unidos. Então pessoal, essa é a tabela que eu peguei para vocês com o imóvel de locação no Brasil e o imóvel de locação nos Estados Unidos. Lembrando que no lado do Brasil eu coloquei em real e no lado dos Estados Unidos eu coloquei em dólar. Um imóvel adquirido no Brasil na faixa dos 300 mil reais, hoje ele tem um valor médio de locação aí em R$1.300. Fui um pouquinho generoso no aluguel, porque eu vi que em alguns locais é menos do que isso, mas vamos colocar R$1.300. Em relação ao IPTU, eu não coloquei esse valor na conta aqui do proprietário, porque é bem comum no Brasil o inquilino pagar o IPTU, então é uma despesa a menos aí no imóvel de locação no Brasil. A administradora eu também não coloquei, considerando que o próprio proprietário faça esse serviço de coletar aluguel, olhar se o imóvel está ok, enfim. Então não coloquei nada aqui para a administradora. E pegando então o aluguel, sem mais nenhum imposto, multiplicando por 12, ou seja, um ano de aluguel, considerando que o imóvel ficou locado o ano inteiro, nós tivemos um lucro de R$15.600 para esse imóvel de locação, sem considerar a inflação. Então o percentual de lucro desse imóvel no ano foi de 5,2%, com prazo de retorno, ou seja, todo esse valor recebido ao final do ano para recuperar os 300 mil seriam 19 anos. Essa aí é o cenário no Brasil, sendo um pouco otimista, porque eu não estou considerando IPTU, não estou considerando administradora e nem coloquei na conta a questão da inflação, que hoje está na faixa dos 3,92% ao ano, ou seja, desses 5,2% a gente teria que abater esses 3,92% de inflação, mas eu não coloquei na conta para ajudar mais uma vez aí os nossos imóveis de locação no Brasil. Considerando agora um imóvel de locação nos Estados Unidos, e esse imóvel que eu coloquei aqui são imóveis que eu trabalho, ou seja, eu conheço esses números nós já praticamos para minha empresa e para investidores que investem com a gente, então eu tenho um pouquinho mais de propriedade para falar nesses imóveis aqui. Um imóvel de 45 mil dólares, hoje a gente consegue comprar um imóvel com esse valor, ele traz uma locação média de 700 dólares. Foi um pouquinho também conservador, poderia colocar mais, mas vamos colocar 700 dólares. Diferente do Brasil, o proprietário aqui nos Estados Unidos, ele tem a obrigação de pagar o IPTU. Então o IPTU em um imóvel desse tipo
aqui, seria na faixa dos $400 por ano. Também incluí na conta uma administradora para tomar conta desses imóveis. A maioria dos imóveis que nós passamos para nossos investidores está com uma administradora, e essa administradora ela vai coletar os aluguéis, ela vai olhar se quebrou alguma lâmpada na casa e vai lá trocar, enfim. Então ela cobra 10% ao mês, que seriam $70 vezes 12, $840 ao ano. Então, abatendo dos $700, 400 de imposto e $840 ao ano de administradora, sobraria líquido ao ano $7.160. Eu também não considerei inflação porque aqui nos Estados Unidos não existe inflação. Vou falar que seja menos de 1%. Então, praticamente não existe inflação. Então, daria $7.160 ao ano de lucro. O percentual de retorno ao ano desse imóvel seria de 16%. Só aqui, já parando aqui, a gente vê a diferença gritante entre o imóvel nos Estados Unidos e o imóvel no Brasil em relação ao percentual de retorno, que é isso que os investidores têm que olhar, na minha opinião. E o tempo de retorno desse imóvel que você compra nos Estados Unidos são de 6,2 anos. 6 anos. Em 6 anos você recupera o seu investimento. E no Brasil são 19 anos. Então, eu fiz uma conta aqui, considerando hoje o dólar 3,30. Com esse valor de 300 mil, você compraria 2 casas aqui nos Estados Unidos. Ou seja, com uma casa dessa do Brasil aqui, se você não investir no Brasil e comprar aqui nos Estados Unidos, você compraria 2 casas. Então, comprando essas 2 casas, em 6 anos você teria os seus 300 mil reais de volta. Então, assim, você recuperaria isso em pouquíssimo tempo em comparação com o Brasil. Então, resumindo aqui, na minha opinião, não vale a pena hoje você investir no imóvel de locação no Brasil, porque os números eles mostram que aqui no mercado dos Estados Unidos é bem melhor, é bem mais atrativo para quem gosta de investir em imóveis. Eu acho que depois de ver esses números, você que já investe em imóveis no Brasil, ficou bem interessado em saber como é que você pode participar desse tipo de operação. Mas antes disso, eu queria te falar o seguinte: você deve estar se perguntando, mas como é que eu faço para investir aí? Como é que eu faço para abrir uma empresa? Como é que eu faço para declarar imposto sobre esse valor? Nunca fui para os Estados Unidos, não sei como fazer. Fica tranquilo, acompanha outros vídeos aqui do canal, já postei outros vídeos aqui falando sobre isso, como abrir empresa, como é que funciona a questão de imposto. Isso é bem simples. Vocês com algumas empresas aqui nos Estados Unidos, fazendo parceria com algumas empresas, o único trabalho que vocês vão ter é basicamente adquirir o imóvel, porque essas empresas vão estar cuidando do seu imóvel, né, do aluguel, da manutenção, tudo isso. Você não tem problema nenhum, você não precisa vir para aqui para os Estados Unidos para fazer nada. Isso é tudo controlado por algumas empresas que já trabalham fazendo esse tipo de negócio. Se você gostou desse vídeo, se você acha que esse conteúdo é interessante, se você gostou desses números, desse tipo de investimento, dá um like aqui no canal. Se você está vendo esse vídeo aqui pelo Facebook, segue a nossa página, comenta, marca teu amigo, compartilha o vídeo. Se você está vendo pelo canal no YouTube, se inscreve para que vocês possam acompanhar outros vídeos sobre isso. Tá bom, pessoal? Valeu!